Impacto, a força do esporte. Olá, eu sou a Isabela Volpe. Bem-vindo ao podcast Impacto, a força do esporte. Nesse programa, quero abordar experiências vividas no mundo do esporte e o impacto que elas trazem para a vida de cada personagem. Expor emoções e sensações que o esporte pode proporcionar na vida das pessoas e o mais importante, inspirar. No episódio de hoje, vamos conhecer as histórias de Júlia Lima e Gabriela Fonseca. Júlia Lima tem 20 anos e começou a praticar ginástica rítmica em 2012, com 12 anos de idade. Júlia competia com o time da Prefeitura de São José do Rio Preto e treinava no ginásio que era cedido pelo município. Quando num campeonato, algum dos integrantes do time não pode competir, os outros dão tudo de si para honrar aquele que não está lá, não é mesmo? Como já disse Diego Hipólito, bicampeão mundial de ginástica artística, o esporte ensina, te influencia a acreditar em si, a conviver com as pessoas, a torcer pelo adversário. Se você não ganhou, não vai torcer contra o outro. É vibrar pelo teu colega. Vamos ouvir a história de Júlia Lima. Teve uma competição que foi de 2015. A gente ia competir os jogos regionais, que pra gente é muito importante. A gente precisa ganhar essa competição, porque a prefeitura espera muito da gente, né? A gente recebe e tudo mais. Então a cobrança é muito grande nessa competição. E tem uma cidade que nós somos, assim, muito rivais nessa competição, porque elas são do mesmo nível que a gente. Então, a competição é bem acirrada. E a gente viajava na quarta-feira bem cedinho. Na terça-feira foi o nosso último treino. E, assim, o nosso treino era até 6:30 da tarde, mais ou menos, assim. E quando a gente estava fazendo o último ensaio, o último treino, uma menina da equipe, que assim, o conjunto são 5 meninas, né? A gente tava com uma série muito forte, muito boa. A gente tinha certeza que esse ano a gente ganhava a competição. E na última vez que a gente foi passar, a menina escorregou, caiu e machucou o pé. Na hora ela chorava, ligamos pra mãe dela. Ela foi pro hospital e encerramos o treino, né? Daí, umas horinhas, ela pegou e mandou uma mensagem pra gente. Falou assim, gente, eu vim no hospital, fiz um raio-x e eu quebrei meu pé. E eu quebrei, vou ter que fazer uma cirurgia. Eu não posso apoiar o pé no chão, já tava engessado e tudo mais. E a competição, a gente viajava na quarta e a competição era na quinta. Imagina, né? A gente ficou desesperado, ficamos assim... é, perdemos a noção de tão preocupadas que a gente ficou. Então, tinha uma menina que tinha saído da equipe. A gente ligou pra ela e falamos assim: Você não compete? Pelo amor de Deus. Aí ela falou assim: Não, eu vou competir. Então, a gente viajou na quarta-feira de manhã. A gente chegou lá no alojamento. Tinha uma área que era a lavanderia do alojamento. A gente pediu licença para as tias que lavavam as roupas do alojamento. Falou assim: Tia, a gente pode usar esse espaço? Ela falou: Pode, fica à vontade. A gente treinou o dia inteiro para ensinar a menina, porque a menina não conhecia a série, não sabia nada. E a gente treinou horrores, né, nesse dia, porque a gente tinha 24 horas para a competição e a gente tinha que ensinar tudo para a menina. Assim, uma série que a gente estava treinando desde janeiro, isso era julho, então a gente ia passar 6 meses de treino para a menina em 24 horas, né? E passamos a série e tudo mais, ela aprendeu. No dia seguinte a gente foi pra competição e assim, a gente chorava muito porque foi assim muito forte, sabe? Foi muito tocante pra gente, porque foram 6 meses de muita luta, muito trabalho, muito treino, muita dedicação pra chegar na hora e não ter a pessoa que treinou com a gente, né? Ela era super dedicada, super esforçada e então a gente tocou muita gente, porque ela entrou junto com a gente. No começo da competição, a gente canta o hino, né? Faz a abertura da competição. E ela entrou junto com a gente de uniforme e de muleta, e de perna quebrada. E a gente competiu e foi impecável a nossa apresentação. Apesar da menina ter aprendido em poucas horas no dia anterior, a nossa apresentação foi impecável, porque a gente tava numa energia tão boa, sabe? A gente tava tão sintonizada uma com a outra, que a série foi impecável. E essas nossas rivais cometeram um erro que perderam muitos pontos, muitos pontos. Então, assim,
deu certinho e a gente acabou ganhando essa competição. A hora que a gente sentou para anunciar quem era campeã e falou que a gente tinha ficado em primeiro lugar, mas a gente chorava muito, a gente gritava. Nossa Senhora, foi muito emocionante. E quem subiu no pódio em primeiro lugar foi a menina com o pé quebrado. Tipo, foi muito. A árbitra até falava no microfone: Eu não quero que quebre o outro pé, hein? Porque ela tava subindo lá em cima. Mas foi muita emoção, a gente chorou muito, mas assim, foi uma competição muito gostosa pra gente, mesmo com tudo isso de ruim acontecendo. Bonita história, não é mesmo? É essa união que o esporte faz acontecer. Bora conhecer a história de uma voleibolista de 22 anos? Gabriela Fonseca se apaixonou pelo vôlei vendo seus pais jogarem por diversão. E a partir daí, ela quis jogar como eles. Ela começou com 6 anos na escolinha. Com 16, em 2014, conquistou o segundo lugar do Campeonato Estadual de Rio Preto. Giba, ex-voleibolista da seleção brasileira, disse uma vez: Não importa o tamanho dos obstáculos, e sim o quanto estamos determinados a vencê-los. Aviso, contém superação nesta história. Vamos ouvir Gabriela Fonseca. Eu trago aqui duas histórias que marcaram muito a minha trajetória no vôlei, que com certeza anos vão se passar. Enfim, eu vou sempre lembrar dessas duas histórias porque me marcaram muito. A primeira foi de um momento muito triste que aconteceu, que assim, quando eu joguei em Franca, tinha um campeonato que eu sempre valorizei muito, que era um campeonato escolar. Porque a escola me dava uma bolsa 100% para estudar, coisas assim que eu nunca teria condição de pagar, uma escola particular. E eu sentia que eu e o meu time, nós fomos muito assim, em busca, com muita fome do ouro, tá? De sermos campeãs. Foi o que a gente sempre quis, era ser campeã desse campeonato escolar. Só que, como era um time de escola, nós fomos em 6 meninas contadinhas dentro da quadra e umas meninas muito novinhas, sabe? Que estavam assim, tipo, na 7ª série, na 8ª série, na época eu tava no meu 2º colegial e só tinha nós 6 na quadra. Não tinha quem substituísse, digamos assim. E aí o que aconteceu? Bem no primeiro set, a ponteira do meu time colou o passe bem na rede e eu sou levantadora, eu tive que buscar a bola que estava muito colada na rede. E no salto que eu dei para tentar disputar essa bola que estava bem colada na rede com a menina do time adversário, eu saltei de um jeito e caí de outro. Foi quando eu machuquei o joelho, eu rompi o ligamento cruzado anterior. Foi muito doloroso, doeu demais e fez um barulho de estralo terrível. Na hora eu caí, comecei a chorar e foi uma dor imensa, tá? Absurda. Aí o que aconteceu? Teve aquele tempo médico e tudo mais. Aí me tiraram da quadra, colocaram uma das meninas que estavam no banco de reservas, que era uma menina bem novinha, tadinha. Aí colocaram ela no meio da quadra para aguentar a barra. E aí a gente perdeu aquele set. Aí pro segundo set eu pensei, como era o primeiro ainda, eu falei, gente, o time chorando, isso tudo chorando no maior desespero de todos. Eu falei, gente, a gente precisa ganhar esse jogo. É o nosso jogo de confiança. A gente precisa ganhar, a gente precisa ser campeã. A nossa final, a gente treinou o ano todo para esse jogo. E eu entrei na quadra. E eu nunca, assim, de verdade, eu nunca vi o quanto o vôlei me trouxe coisas boas, igual eu vi aquele dia. Porque eu vi que o meu time todo queria aquele ouro, só que elas estavam jogando por mim. Era como se tivesse uma menos na quadra, porque eu não estava conseguindo correr atrás das bolas, eu não estava conseguindo levantar e pôr a bola redonda para as atacantes, mas eu precisava estar ali dentro da quadra. E elas jogaram por mim, elas me ajudaram muito. Tinha bola que eu não chegava e elas iam. Digamos que assim, a gente jogou com 5,5 dentro da quadra e elas fizeram tudo por mim. Foi quando eu vi assim que o quanto o meu time era unido. Só pelo fato assim de ser o sonho da vida delas e mesmo assim elas estarem por mim na quadra, sabe? Então, assim, a gente perdeu o jogo, não teve como ganhar, embora foi um jogo muito disputado. O jogo foi a 5 sets, que foi pro tie break. A gente perdeu, nós ficamos muito tristes, só que foi quando eu descobri que eu posso ser mais forte do que eu
imaginei que fosse, porque o que me fez tentar voltar para a quadra e continuar foi o amor que eu tinha pelas meninas e era a minha cabeça, né, que estava mandando no meu corpo. Eu que estava no controle e não meu corpo cheio de dor no joelho. Aí eu saí de lá, tive que voltar para minha cidade, que é para Rio Preto, tive que operar. Foi um momento muito triste, mas eu acho que teria sido pior se eu não tivesse voltado para a quadra, sabe? Então, assim, eu posso ter complicado minha situação quando eu voltei para a quadra para jogar, mas era o que tinha que ser feito. Por que eu falo que essa foi a história triste? Porque eu precisei ficar 6 meses sem pisar numa quadra de novo. E eu me esforcei muito, eu fiz toda a fisioterapia da forma correta. Eu me esforcei demais para conseguir tentar voltar com antecedência para a quadra, mas não é assim que funciona, né? Tudo tem seu tempo, tem a alta do médico, enfim, a alta do fisioterapeuta também. Então foi um trabalho bem intenso. E aí quando eu voltei, eu não voltei como a outra pessoa que eu era, sabe? Foi um ano praticamente perdido. Eu mal conseguia a posição dentro da quadra para jogar, eu estava muito desmotivada. E aí foi quando eu descobri que eu não podia mais jogar na seleção paulista. Por quê? Porque até então eu estava dentro da seleção paulista. Mas por conta desse campeonato escolar que eu machuquei, eu precisei ser retirada, porque eu não ia conseguir jogar com as meninas a tempo, né? Não ia conseguir me recuperar a tempo. Então eu fui retirada. E era o meu último ano para ingressar na seleção de base. E eu entendi aquilo como uma resposta de Deus para mim, falando que não é para você continuar jogando, não vai dar certo, porque você machucou no seu ano bom, no ano que era para você crescer profissionalmente. E aí eu perdi, né, 6 meses, eu perdi meio ano de campeonato, assim. Então foi onde eu fiquei muito desmotivada, meu rendimento caiu demais e eu recebi a proposta do técnico da minha cidade, aqui de Rio Preto, me oferecendo uma bolsa na faculdade de 100% para eu fazer um curso que eu quisesse fazer e jogar pela cidade. E me reacendeu um outro sonho de jogar por Rio Preto. Só que aí eu pensei assim, tá, voltei para minha cidade, estou aqui feliz em Rio Preto, eu preciso trazer o ouro para São José do Rio Preto, né? É o que eu devo para minha cidade, porque eu sou apaixonada por Rio Preto, sabe? Eu sempre falei isso para todo mundo. Eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa boa pela cidade. E surgiu a oportunidade de voltar a jogar por aqui, né? Enfim, então eu topei na hora, voltei para minha casa e tudo mais, e treinando com o time. E a gente estava num ano bem complicado. O ano era complicado para mim também. E aí teve um jogo que foi uma final contra São José dos Campos, a final do Campeonato Paulista de 2017. Eu estava muito inspirada naquela noite porque eu sentia que era o último jogo da minha vida. Não sei porquê, mas alguma coisa me falava muito forte. Ai, me dá até vontade de chorar, mas alguma coisa falava muito forte no meu coração que era o último jogo da minha vida. Então foi quando eu fui para aquele jogo com muita gana, tá? Só que na época, assim, eu tava no banco, tá? Eu não tava jogando tão bem, igual eu deveria estar. E a menina que disputava a posição comigo tava de titular. Só que naquele jogo, não sei se não foi o dia dela ou se eu estava empolgada demais, mas o nosso time tinha perdido o primeiro set, meu técnico me pôs para jogar. E eu acho que aquele dia eu consegui exercer uma função de líder, que fiquei ali, liderei o time, eu conversava com todo mundo, eu fui a alma naquele jogo. Então eu batia no peito e mesmo sendo levantador e não pontuando, eu fiz muitas largadas de segunda, pontos de saque, defesa. Eu coloquei bolas redondas para as atacantes para atacar com bloqueio simples. Foi o jogo, aquela final. Tanto é que a gente havia perdido o primeiro jogo da final para elas. Esse era o segundo jogo da final. Se a gente ganhasse esse segundo jogo da final, teríamos o Golden Set, que é o set de ouro e é o set de desempate.
Então, como a gente perdeu na casa delas lá, aqui em Rio Preto, a gente ganhou o jogo no tie-break. E aí no Golden Set foi um jogo assim de 27-25. O placar do vôlei termina com 25. E nós estendemos, fizemos 27-25 nesse último set, que era o set do ouro, e ganhamos, fomos campeãs. E, enfim, foi assim, uma coisa de outro mundo, porque foi quando a gente trouxe o ouro para a cidade. O primeiro ouro inédito de São José do Rio Preto no Campeonato Paulista. E por que eu senti que aquele era o último ano? Porque no ano seguinte, mesmo depois de termos sido campeãs, aconteceu que a gente perdeu toda a verba, tá? Que era destinada para o esporte, e a gente não ia ter mais condição de jogar Campeonato Paulista. Então vieram os campeonatos muito mais simples, sabe? Mas acho que aquele jogo valeu a vida para nós, foi incrivelmente mágico. Assim, coisa de outro mundo mesmo. E foi um jogo assim que eu tava muito bem, era o meu dia de verdade, e eu olhava no olho de cada uma, a gente tava todo mundo com a mesma sintonia, sabe? O time todo, a gente se olhava e se entendia, todo mundo com muita vontade. Foi um jogo muito bonito de ver. O jogo durou em média assim 3h30, acho que começou às 6 da tarde, foi acabar 9h30, quase 10 horas da noite. Foi lindo, e foi a última vez que eu vi o Automóvel Clube lotado, sabe? Que a torcida tomou conta do ginásio. Arrepiante. Ouvindo essas histórias que a gente percebe que o esporte não é só esporte. Ele tem um significado diferente para cada pessoa. O que se assemelha sempre é o amor por ele. Bom, pessoal, esse foi o primeiro episódio do podcast Impacto, a força do esporte. Espero que tenham gostado. Obrigada por ouvirem. Amanhã tem mais. Até lá!